Voyager, c'est se déplacer. C'est créer des métaphores, se lancer aux quatre vents. Devenir étranger dans la langue, dans le climat, dans l'espace. Arrêter de raconter la même histoire pour en inventer d'autres. Voyager permet de déranger les certitudes, de dissoudre les frontières et de migrer vers un temps infini et imprévisible. Voyager, c'est mélanger l'avant, le maintenant et l'après. C'est tourner avec l'inconscient. A coisa toda começa com uma ideia, uma vontade, um desejo, aí você pensa como que você vai tornar isso realidade e você acaba achando que dá pra fazer. Todo o processo de armar, superar as dificuldades e de vencer as resistências é o trabalho, a arte. Aqui em Paris, por todo lugar, a gente vê arte, vê cores. Isso é completamente fascinante e deixa a gente com vontade de seguir neste tom. Un psychanalyste en plein XXIe siècle peut être un alchimiste. Aqui em Paris, a gente está no Panthéon Assas. A minha intervenção é sobre imagens e a função das imagens na compreensão do espaço de uso, seja um espaço de uso geográfico, anatômico ou psíquico. É o uso das imagens, a construção, a edição, a produção mesmo dessas imagens que está cada vez mais acessível ao cidadão comum, a pessoa que está aí. Então a ideia é pensar como é que isso pode implicar em novos projetos e produtos, tirando um pouco da responsabilidade das grandes produtoras, das grandes produções, das grandes networks e dando um pouco ao indivíduo, ao pequeno, a chance de pensar e produzir a própria realidade psíquica através da construção e uso e manipulação e publicação, edição e publicação das suas imagens. Isso interessa particularmente ao departamento onde eu estou dando aula pelo 6º ano seguido aqui na Sorbonne, e concerne sobretudo ao estudo das formas e da representação, da apresentação e da movimentação dos conteúdos ou das existências inconscientes. Les arcs qui sont partout dans l'architecture autour de la scène sont comme les franges du désir. Os arcos, eu gosto dos arcos. As curvas, as passagens, os subterrâneos. As coisas que estão entre uma e outra possibilidade. Aqui, absolutamente fascinante, instigante. Arcos, por baixo, por cima. A curvatura, a curva do desejo. En marchant dans Paris à ciel ouvert, le psychanalyste vidéomaker dit « L'interprétation est l'invention de la vie elle-même ». Paris é uma cidade que convida a caminhar, temperatura amena, e a gente vai pensando, vai andando como se fosse livremente associando. E eu fui apresentado hoje aqui nas aulas que eu vou dar em Paris 2 como um videomaker, um psicanalista videomaker. Isso me deu um certo frisson, confesso a vocês que inventar uma forma de ser psicanalista com os instrumentos de hoje, com essa forma nova de interpretar a vida usando imagens, som, cores. Isto está no mundo, quer dizer, interpretar está dentro do universo do ser humano. E Freud propôs uma interpretação dos sonhos, uma interpretação psicanalítica das coisas. Não precisamos ficar nisso. Precisamos pensar que a interpretação é a invenção da própria vida. É a interpretação do nosso espaço, é a invenção do nosso espaço. Então, é preciso ousar com a liberdade de criar, não ter um certo medo de errar e seguir fazendo aquilo que faz o vento nos impulsionar. É bom ter o vento batendo no nosso rosto e o cabelo se fazendo voar junto com as nossas ideias. É bom isso. Dans chaque mot inventé, la sexualité glisse sur les bords de la rivière.
a psicanálise pensa o sexo, né? Só que não é aquele sexo visto de uma maneira restrita. A sexualidade são as manifestações do corpo, das intenções do afeto, dos encontros com os objetos. O Freud foi acusado de pansexualismo, como se tudo fosse sexo para ele. Mas o ser humano e as coisas são excitantes. Então, por exemplo, uma árvore é absolutamente excitante. O cheiro, a textura. É possível abraçar uma árvore, fazer uma entrega quase que num registro xamânico espiritual. Existem muitas coisas além da nossa bestial compreensão do que seja o sexo, o amor e o afeto. Lacan, un des inventeurs de l'inconscient, le magicien des signifiants. 5 Rue de Lille, Rive Gauche, Paris. Aqui que era o consultório do Lacan. Aqui, os significantes deslizavam as escutas do inconsciente, os matemas, os discursos. Absolutamente fascinante pensar o que se passava por essa rua, os passos desse mestre da psicanálise. À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10. La chute de la Bastille, la force de l'aube, la chute du surmoi et l'annonce du psychanalyste théâtral. Aquilo vos fala o histriônico, o peremptório, o desbalanceado, o improvável, o inaudito, o maldito psicanalista, diretamente da Bastilha. Paris, bonsoir Paris, c'est l'inconscient qui parle. Eu não falo língua, eu me instalo aonde eu consigo. Foi apenas uma mensagem bastiliana. As quedas, as ascensões, as fantasias. É isso, apenas isso. Fui. En chemin pour Amsterdam, notre réalité n'est pas la nôtre. Estou tentando pensar o que seria a mente humana para além do corpo humano. O cérebro é uma espécie de polo de conexão, mas está longe de ser a mente humana. A mente humana é um coletivo, isso não é novidade. Mas um coletivo para além do biológico. Um coletivo que tangencia o biológico, mas que pega elementos que são intangíveis, certamente átomos, certamente partículas, nanopartículas, nanocompreensões do que seja a nossa realidade. A nossa realidade não é a nossa realidade, ela é atravessada por outras realidades. Então, nesse momento, eu estou num trem a caminho de Amsterdã, imaginando que as coisas são completamente fora da nossa compreensão. La contemplation est ce qui donne accès au mystère de l'inconscient. Estou pensando aqui na palavra contemplação, no que ela implica. Alguma coisa que está pensada nos místicos, nos artistas, nas experiências em que se tenta levar a uma espécie de mistura das percepções com aquilo que é percebido. Evade-se a fronteira eu, não eu, com as fronteiras do ego e do não ego, do eu e do outro. As coisas que passam e que se transformam. A música permite abrir as dimensões de contemplação, mas também o olhar, a capacidade de se abstrair e se fazer fluir, voar. É isso que dá a mobilidade da experiência em dimensões sublimatórias. Então a contemplação permite uma espécie de viagem que não está muito clara e não está muito escrita, mas está, de uma certa maneira, grafada no invisível, o que faz como um raio, como um risco ou como uma luz maravilha que surge. La connaissance est l'expérience de tout ce qui donne du pouvoir au désir. Estou pensando na importância de se construir conhecimentos, no plural. A potência de saber
No entanto, não fica identificada só a um conhecimento racional ou a um conhecimento técnico. É talvez um somatório da multiplicidade das fontes e das forças que implicam o conhecimento. Desejo acaba sendo poder. Porque quando o desejo acontece, ele é empoderado, ele é empoderador, ele é empoderamento. No final das contas, a gente fica tentando dar conta, conhecer coisas. E é, evidentemente, disso que depende a nossa capacidade de agir, pelo menos um agir que leve em conta uma inteligência que vai cuidar das coisas, o que é fundamental. E a gente não tem como não ser afetado, porque conhecimento, quando encontra conhecimento, gera mais conhecimento. Então, me parece que tanto estar caminhando quanto encontrar as coisas é estar o tempo todo produzindo a movimentação que leva a algum tipo de apreensão da realidade e uma superação das dificuldades que de vez em quando deixam as pessoas estagnadas. Van Gogh a peint le monde à travers les traits qu'il a vus en lui-même. Fascinante o Museu Van Gogh, aqui em Amsterdã. E eu faço assim um comentário da questão. Van Gogh, evidentemente, passou por várias fases como um grande artista, desenvolveu técnicas, visões e tudo, mas tem algo que acompanha ele, que é a fascinação por autorretrato, ou seja, ele pintava a si próprio e, assim, você dizer que isso é narcisismo? Isso não é algo razoável. É claro que alguém, para ficar se percebendo, uma das formas é se olhar no espelho, né? No caso do Van Gogh, era refinado, era se olhar através da própria estética que ajudou a pintar a obra, né? Pintando traços sobre si e sobre o mundo. Essa dupla e ampla possibilidade entre quem é e quem não é. E com os autorretratos isso ficava muito evidente. Então, seria interessante parar de dizer que quando a gente quer se olhar, isso é uma dimensão estritamente narcísica, não é. Isso é no caso do Van Gogh, por exemplo, isso é uma expressão artística na busca pela excelência da técnica, do conhecimento. E a pergunta é, será que a gente consegue viver sem pintar, de alguma maneira, autorretratos? Si je deviens étranger, je vais te connaître mieux. Si je t'aime, c'est parce que je ne sais pas qui je suis. Je suis en toi et tu es en moi. Confusion des dieux. O caminho para a elaboração de um projeto, de uma ideia, de uma mudança, não está escrito, não está visível. A gente consegue, muitas vezes, enxergar alguns elementos, mas a experiência da viagem, da trip, ser estranho, ser estrangeiro e permitir uma espécie de saída do corpo, de reviravoltas da própria língua, da linguagem, na medida que você vai se estranhar em lugares que você não conhece, remete você de volta ao seu interior que você não conhece, joga você lá e ao mesmo tempo que remete, arremessa na diferença entre passado e futuro. Pensar assim é pensar a vida como um instante único em que elide-se o tempo e a procura ou a busca de alguma coisa se faz na experiência e na própria elaboração, que curiosamente pode ser pensada sem o tempo. Ao mesmo tempo em que se tenta buscar alguma coisa, se reencontra e se vai adiante. E esse processo aparentemente não tem fim. You
know what you mean. You are such a lover, the one that I need. In the meantime, you're gonna flat up your toe. Oh, everyone knows, everyone. Since you've been gone, every time I call my name, you call my name. I don't wanna know you, but I know lovers. I don't wanna face you, but I do want lovers. It is strange when you come again. No one else have got it. Will you be treating me like you, baby, when you call my name? Baby, when you call my name. Well, you know, I don't know, I've been away a long time. And what I know, I need to say, I feel the same about you. So let me try to make it hard. You are pretty decent, you know you got the numbers. You are such a mystery, the one that I need. In the meantime, you're gonna flat up your toes. Oh, everyone knows, everyone. Since you've been gone, every time I call my name, you call my name. I don't wanna tell you, but I'm a liar. I don't wanna fake you out.